Bom dia, nós estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e hoje falando sobre um tema especial. Quando eu decidi falar sobre o tema espiritualidade no trabalho, eu fui procurar algumas citações que refletissem primeiro o que vem a ser o conceito da espiritualidade. Encontrei uma citação de Dalai Lama feita no ano 2000. Considero que a espiritualidade esteja relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como o amor, a compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, o contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia e que trazem felicidade, tanto para a própria pessoa como para os outros. O Papa João Paulo II falou: a responsabilidade pessoal pela própria vida e social, pela justiça, pela paz e pela ordem moral do próprio ambiente e da sociedade caracterizam o homem que tem consciência do sentido da vida. Sabemos que existem várias dimensões que são estudadas quando falamos do homem. Dimensão corporal, dimensão intelectual, dimensão emocional e a dimensão espiritual. Já falamos sobre as 3 primeiras dimensões em meu programa. Hoje é a vez da dimensão espiritual. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Lúcia Helena dos Santos Cordeiro, que está aqui comigo. Ela é CEO da empresa Illuminati, consultora organizacional especialista em transformação humana e organizacional, gestão de talentos humanos e desenvolvimento de lideranças, entre outras atividades que ela realiza na sua vida profissional. É líder pela empresa norueguesa DNV, Det Norske Veritas, para a implementação da ISO 9001. Quem quiser conhecer mais sobre o perfil de minha convidada de hoje, acesse o site do meu programa Caminhos de Sucesso, www.caminhosdesucesso.com.br. Lúcia Helena, bom dia e muito obrigado por estar no meu programa. Eu que agradeço a oportunidade. Lúcia, vamos direto ao grano. Já vamos direto à primeira pergunta, porque é muito comum as pessoas confundirem espiritualidade com a religiosidade. Dá para você explicar a diferença entre um e outro, por favor? Embora a raiz de ambas, nós podemos dizer que a essência é a mesma, quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos falando em resgate de conexões nobres e superiores. Enquanto religiosidade ainda está afeta a fé, as diferentes formas de você promover a fé, pessoalmente ou dentro das organizações. Eu gosto muito de deixar o conceito de religião, que as pessoas não trabalham bem também. Religião vem de religare, do latim, que significa você tornar-se a ligar com algo superior. Mas existe, sim, uma certa confusão no trato das duas palavras. Como a espiritualidade chegou nas organizações hoje em dia? Hoje, mais predominantemente nos 3 anos, os últimos para cá, através da necessidade que está sendo constatada de resgatar valores tais quais ética, caráter, moral, tornar-se exemplo dentro das organizações e o movimento de ecológico, ecológico, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem lógica e como isso está ecoando em termos de sociedade. A gente fala de ética. Quando a gente fala de ética e nós vamos começar a fazer uma implantação de um conceito de espiritualidade dentro da empresa, nós temos que verificar quais são a sua missão, a sua visão, os conceitos dos seus gestores. Como você realiza esse trabalho com as empresas que te convidam para essa assessoria? Para nós começarmos a implementar um programa dessa dimensão, que é uma dimensão muito diferenciada, inclusive coloca a organização em outros patamares bem superiores. Totalmente diferente, que é outra coisa do que falar da gestão de uma pessoa, da gestão de procedimento, da gestão de um departamento, nós estamos falando da mente humana. Exatamente. Do espírito, do coração, Exato. da emoção.
Exatamente. Como que nós começamos a trabalhar? No pensar organizacional. Olhe lá, o que são ações? São reflexos do pensamento da organização. A necessidade de se alinhar conceitos. Quando nós falamos alinhar, não é padronizar e engessar. Isso é muito interessante, porque a riqueza está na diversidade. Então significa que toda empresa que tem seus procedimentos muito rígidos, ela vai ter uma dificuldade de trabalhar a espiritualidade dos seus colaboradores. O rigor nós tratamos o seguinte, a forma de pensar diversa, ela deve ser vista como enriquecedora. Por quê? Pensar diferente não é pensar contra, é somente pensar diferente. E como que nós alavancamos pessoas e organizações? Exatamente pelos pensares, vamos permitir a isso, esses pensares diferentes. Tudo que é uniforme, homogêneo, pasteuriza. Quando a riqueza está na diversidade. Então, tudo que é uniforme, você fica no lugar comum, você cai no lugar comum e se torna uma empresa parada no tempo, praticamente. Hoje, nós estamos percebendo a aceleração do tempo. Eu digo hoje é percepção, porque se você pegar Heráclito, e eu adoro filosofia, Heráclito já dizia antes de Cristo, né? Que a única constante do universo é a mudança. Mas por que as pessoas resistem às mudanças? Essas acelerações estão fazendo com que as organizações percebam que o grande diferencial daqui para frente não está somente num corpo de profissionais com domínio tecnológico, intelectualizado, mas sim pessoas que têm uma forma de pensar e agir diferenciada. Você vê mais facilidade da implantação ou o reconhecimento da capacidade de espiritualidade dentro da organização, em organizações jovens, organizações mais antigas, de mais tempo dentro do mercado? Olha que interessante, como está ligado a forma de pensar e agir dos seus administradores, seu conselho de administração, ele não é cronológico. Olha que interessante, nós temos empresários com o que nós chamamos da geração baby boomer, exatamente. Ok, anos 50 ou antes, os tradicionais, mas que acompanharam a dinâmica do universo. E temos jovens que não necessariamente acompanham. Em contrapartida, outros empresários jovens da geração Y, que nós trabalhamos muito com eles, hoje 1/5 da geração Y já está em papéis de lideranças e gestão, mas eles têm cabeças diferenciadas. Então eu, por sinal, não coloco em forma cronológica, mas na forma de você ter buscado transformações internas para provocar as transformações no ambiente. Então, tentando fechar esse raciocínio, o que vem a ser, no seu conceito, uma empresa espiritualizada? É aquela que, em primeiro lugar, busca resgatar esses valores, ética, caráter e moral. Exemplo, alguns modelos no mercado, por ética eu não vou citar uma ou outra, mas temos empresas já muito diferenciadas positivamente, onde elas buscaram agir com transparência. Antes de quaisquer notícias chegar ao mercado a respeito da empresa, todos os colaboradores são trabalhados internamente. Ninguém é surpreendido com boas ou más notícias. Como é feito esse trabalho internamente? É com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de consultores especializados na área, com o reconhecimento de todos os procedimentos da empresa e qual o seu segmento de atuação e o cliente que ele quer atingir no mercado? Como isso funciona? Porque nós estamos falando de algo que não é palpável. Nós falamos, ele é intangível, porém ele é perceptível. Você, ao adentrar uma organização, você percebe aquela que trabalha o clima. O clima é harmonioso ou ele é denso, tenso? Isso independe do porte, pequena, média, grande organização, independe de segmento, porque está aliado à forma de pensar e agir dos seus condutores, das suas lideranças nos diferentes níveis. Então, o que fazer? Saindo um pouquinho fora do meu roteiro de perguntas, mas você me colocou uma pulguinha atrás da minha orelha. O que fazer, então, com aquela pessoa que
E trabalha numa empresa preocupada com a espiritualidade, volta para casa e encontra aquele ambiente pesado, negativo, tem que conviver com os familiares naquele ambiente, quer dizer, uma transformação grande, depois de passar 8, 10 horas no trabalho, passar esse momento em casa, e no dia seguinte tem que retornar para o trabalho novamente e muda outra vez a forma de energia. Como fica essa pessoa? Na realidade, eu digo assim, ela por já ser uma pessoa integral diferente, ela consegue equilibrar as diferentes energias que lhe afetam. Então, uma empresa que trabalha todo esse conceito, e ele ao chegar em casa, pela forma dele colocar aquilo que ele vivenciou, ele também nós já acompanhamos alguns casos, eles são capazes de transformar o ambiente interno familiar. Exemplo, então ele saiu de um momento, de uma reunião tensa, densa, mas com resultados positivos ou não temporariamente, mas a organização tem essa forma de pensar e agir. Ao chegar em casa, você trabalha esse conceito, ou seja, compartilha com os familiares. Um outro exemplo que outro dia eu vivenciei acompanhando um futuro líder que está sendo preparado, né? E a família realmente é díspare da forma dele atuar na organização. Então, ao chegar, ele já dá um sorriso, que é um diferencial. Bom dia para a esposa, para os 3 filhos, ele tem 3 filhos. Bom dia, né? Contou um pouquinho da experiência. Hoje na empresa nós vivenciamos tais coisas. Eu espero contar com vocês, porque amanhã o dia tende a ser um pouquinho mais tenso do que o anterior. Ao falar isso, a própria esposa, que segundo ele é mais refratária a esse tipo de coisa, mudou o comportamento. Não, tudo bem, eu já falei com as crianças que você está no momento de transição organizacional, sendo preparado para um outro posto, e você vê que o ambiente se modificou. Ele tende a trazer aquilo que é muito positivo lá para o lar, como eu tenho visto ao contrário. Organizações que não são tão harmoniosas, quando ele tem uma boa harmonia familiar, ele tende a levar essa relação para o espaço, nem que seja para a célula de atuação dele. E à medida que ele transforma esse seu núcleo, essa sua célula, é como se fosse aquela pedrinha jogada no rio. Ele consegue ir transformando gradativamente os outros ambientes. Quem deve perceber isso, como deve perceber e que atitudes deve tomar para não perder a capacidade intelectual e de produção de um profissional como esse, que muitas vezes tem que trabalhar o homem mais do que a equipe. Sim. Hoje nós nem estamos mais usando a expressão grupos, as empresas estão tendendo a cada vez não trabalhar com pessoas agrupadas. Equipes, o pessoal brinca, né? Equipes. Pessoas ainda que, se não fosse a minha ideia, se não fosse a minha forma de pensar, né? Hoje nós buscamos construir times de alta performance. Já o conceito de times de alta performance já é uma diferença. Por quê? O conceito é um por todos, todos por um. Sucesso de um, sucesso de todos. Fracasso de um, fracasso de todos. Essa forma já transforma o ambiente. Substitui-se o eu pelo nós. Independente de quem tenha tido a ideia, nós pensamos, nós estamos buscando as soluções que agreguem valor ao cliente interno, ao cliente externo. Então, são situações que são trabalhadas prioritariamente por sino com as lideranças. É normal essas empresas, quando elas trabalham essas lideranças e trabalham esse conceito, também fazer a família dos seus líderes e dos seus colaboradores participarem desse processo com eventos dentro das empresas? Sim, o sucesso está quando você compatibiliza. Então, exemplo, existem datas para trabalhar a família junto de um programa, e elas são reforçadas em datas macro. Quais são essas? Dia da mãe. A esposa vem aquele dia, tem um almoço com ele dentro da organização, ela conhece o espaço de trabalho, vê a tensão que ele passa no ambiente. Okay? À medida que ela conhece a realidade do trabalho, ela modifica o comportamento no lar. Criança, Dia das Crianças agora, em outubro, dia 12, a maioria dessas empresas já tem programas onde as crianças ficam o dia inteiro. Parte com o pai do lado da mesa de trabalho ou do posto de operação, se for uma fábrica, etc. Depois tem as experiências lúdicas e ele volta novamente, ele vai e volta num ônibus com o pai, se a empresa tiver o ônibus. Eu me lembro muito bem, eu já contei essa história para os meus seguidores, de que quando eu trabalhava na Alemanha, a minha filha, em determinados momentos,
era convidada pela própria empresa a visitar-me e passar um dia no escritório Isso. vendo o que o pai fazia. É muito eficaz. E a própria escola incentivava isso também. Você vê isso com normalidade aqui no Brasil? Não naturalidade, porque naturalidade eu sei que você vê, eu sei que você apoia esse tipo de coisa. Mas é comum isso acontecer aqui no Brasil? Eu diria que em todo o nosso contingente empresarial, hoje nós ainda não chegamos a 10% das organizações com promoção dessas ações. Eu diria que estamos de 8%. O que falta? A mudança da forma de pensar dos seus gestores. Então, quem deve ser responsável por todo esse processo de espiritualidade na organização e trazer esse convívio para dentro da empresa e vice-versa, está no gestor da organização. Eu não usaria o termo responsabilidade, mas eu diria assim, ele é o grande facilitador ou dificultador do processo. Eu tenho uma pergunta que eu recebi, eu vou ler aqui, porque quando eu comentei que eu ia recebê-la, eu comecei a receber alguns tipos de perguntas. A organização, entenda-se, gestores por ela contratados, busca atingir seus objetivos a qualquer custo ou nessa busca respeitar o direito do outro e também conquistar os seus direitos e juntos buscar os resultados organizacionais? Então, uma bela pergunta foi formulada. Empresas que ainda buscam resultados a qualquer custo, hoje nós estamos percebendo que ela está, inclusive, dificultando o acesso de novos talentos. Os talentos não estão buscando mais essas organizações. Aquelas que, embora em ambientes, às vezes, difíceis, mas buscam compatibilizar o equilíbrio da vida pessoal, profissional, o bem-estar dos colaboradores, elas têm melhores resultados, já são comprovados por pesquisas. Se nós pegarmos Gallup, a Hay Group, todas essas já vêm trabalhando esses conceitos nas organizações. Conceito de felicidade. Não é porque a empresa quer ser boazinha, nós brincamos. Seria o ideal que todos pensassem, né? Também assim. Não é que ela quer ser boazinha, mas é percebido que empresas que buscam promover ações que levam à felicidade dos colaboradores, do seu time, elas obtêm resultados muito superiores àquelas que não promovem tais ações. Portanto, resultados são exatamente voltados àquilo que você propiciou antes de obtê-los. Então aí a gente vê que é um trabalho em conjunto da direção na disseminação dos seus conceitos, né? E na aplicação desses conceitos. São os cuidados e responsabilidade do RH em buscar as ferramentas para que isso possa acontecer, trabalhando os líderes, os colaboradores e passando a eles os treinamentos ou facilitando a eles os treinamentos necessários. Para isso existe a consultoria de vocês. E o terceiro é o marketing interno, trabalhando toda a comunicação de tudo que está acontecendo. Muito importante. Como você vê essa integração e que mensagem você pode deixar para as empresas de como eles devem trabalhar? Trabalhar hoje não mais setorizado. A própria palavra organização veio de organismo, ou seja, uma empresa para ser saudável, ela tem que ter todas as suas células saudáveis. O trabalho integrado da área de gestão de pessoas, qualidade, porque para ser qualidade total não dá para trabalhar isoladamente, senão seria qualidade parcial, eu costumo brincar, qualidade total. A área de marketing interno, que é o endomarketing, e outros veículos, sempre trabalhar em grupo, como no Japão, os grupos pensantes, multidimensionais, ou seja, participantes de todas as áreas de organização. Eu espero que vocês estejam gostando do tema. No próximo bloco, nós vamos fazer uma paradinha agora para os nossos comerciais. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a inteligência emocional. Eu volto já já com a Lúcia Helena. Vocês não saiam daí. Vocês vão adorar o segundo bloco.